aqui. Meu nome é Renan Benedito, tenho 27 anos, sou residente da cidade de Salvador, nasci e cresci aqui na Cidade Baixa. Minha infância foi toda entre o Lobato e o Uruguai, né, que são bairros diferentes. A minha avó morava no Uruguai, os meus pais no Lobato, e lá eu aprendi tudo sobre a vida, né? Foi uma infância muito feliz. Tinha um pouco de dificuldade referente também ao tráfico, porque era um bairro onde ele dominava bastante na minha infância. Então a gente tinha uns momentos de alegria e um momento também de tristeza, porque muitas vezes a gente não podia estar na rua. E foi na comunidade, foi na periferia que eu aprendi muito sobre quem eu sou hoje, né? Olhar para a dificuldade de uma forma totalmente diferente, né? Então, com 15 anos de idade, foi a primeira vez que eu peguei uma câmera e foi em um acampamento de família da igreja. Uns amigos tinham me chamado para fotografar eles com o celular, e uma menina de 10 anos, né, que era filha do líder dessa comunidade, fez assim: ó, a gente tem uma câmera na igreja, pede pro meu pai para você pegar e fotografar a gente. E naquele momento eu fiz assim, tá, falei com ele, e ele me emprestou essa câmera naquele momento do acampamento, e foi a primeira vez que eu usei uma câmera profissional. Com 16 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho com fotografia, porque nessa igreja tinha um fotógrafo de casamento e ele começou a acompanhar o meu desenvolvimento dentro da igreja com a câmera. E ele falou: ó, dá para você ser profissional. E aí me convidou para um casamento, e com 16 anos eu fiz o meu primeiro trabalho, ganhei o meu primeiro dinheiro ali com a fotografia. Mas a fotografia nesse momento ainda não era a prioridade profissional, né, que eu imaginava, e sim o futebol. Pela vivência, a minha família ela nunca teve esse interesse pelas artes, não tinha ninguém como referência que vivia e que viveu de arte, mas tem um ponto muito especial que eu descobri em 2020. Estava na casa do meu avô, contar um pouco sobre ele. Meu avô era um pastor da Igreja Batista e assim também um sargento da Polícia Militar. E em 2020, ele já falecido, a gente estava na casa que ele morava, e eu, curioso, comecei a vasculhar as coisas. E quando eu vasculhei, eu achei 2 diplomas. Um diploma de formação de sargento e o outro diploma dele era de curso de fotografia e revelação. E ninguém nunca tinha me contado isso, né? Para mim foi uma descoberta maravilhosa, porque dentro da minha família eu era o único que amava a fotografia de fato e que queria viver disso. E quando eu vi aquele certificado, foi como se ele tivesse um curso que um dia eu sonhei fazer e não fiz, né? Porque eu sou autodidata, eu nunca fiz nenhum curso de fotografia. Então, quando eu encontro aquele certificado do meu avô, eu falo assim: poxa, hoje eu estou vivendo talvez um sonho que era do meu avô de ser um fotógrafo. E eu não tinha nenhuma formação. E eu falei assim: pô, o que eu vou fazer? E a fotografia foi um respiro para mim, foi um lugar de esperança. E hoje o meu trabalho, ele fala muito desse lugar. Então, nas imagens a gente vai ver muita água no meu trabalho, que é a forma como eu trago a presença da divindade, que eu acredito, Deus presente sobre nós. Então, a gente tem muita relação do corpo com a água. Muitas fotografias minhas trazem essa textura, né? E é algo que eu gosto de trazer como complemento, é a luz, que eu acredito que todo ser humano, ele carrega uma luz, né? E essa luz também é divina, onde as nossas almas são alimentadas por essa luz. Então, meu trabalho tem esse contraste de sombra, luz e água. E eu trago a vertente de dizer também que na vida de todo ser humano existe um momento de sombra e existe um momento de luz. Sem elas juntas, caminhando juntas, não existiria a vida, né? Porque a sombra representa esse lugar de melancolia, de solidão, de entender que a gente precisa de algo e de que a gente necessita de algo, e a luz vem como essa esperança iluminando o caminho, iluminando os corpos também, que é a presença de Deus. Sempre que eu estou nos momentos assim, tive muitas vezes nos momentos mais difíceis da minha vida, o lugar que eu consegui respirar foi olhando para o mar.
Então, é intencional trazer isso também na minha fotografia. O mar tem esse poder de acalmar, de trazer esse poder de dizer assim, pô, respira. Então, na minha fotografia, eu trago essa textura, sabe, da esperança, essa textura de dizer que, ó, na natureza a gente tem a resposta, sabe? E diante da natureza a gente consegue encontrar a presença de Deus, a presença divina. Eu tenho essa oportunidade de registrar os momentos, né, de falar sobre assuntos que muitas vezes com as palavras eu não consigo, mas sim com a fotografia, com a imagem, sabe? Às vezes você não precisa justificar nada. A obra de arte, a arte ela não precisa de nenhuma justificativa, mas a intencionalidade do artista é muito importante para ele levar uma mensagem, muitas vezes sem falar uma palavra, mas a fotografia grita, a pintura grita, sabe, o filme grita. Então hoje a minha prioridade é trazer para o mundo um trabalho com significado e com a extrema verdade que eu carrego. Eu acho que é a minha prioridade. Se eu vou ganhar dinheiro com isso, não me importo, mas o que para mim é importante é trazer uma arte, é trazer uma fotografia que gere significado assim para outras pessoas também, né? Eu tenho um trabalho também que ele é infância periférica, onde eu trago toda a minha infância, né, brincando na rua, nos becos, e essa fotografia ela tem esse contraste do Renan, que cresceu dentro de uma comunidade e viu a dificuldade de perto, né? Hoje eu continuo morando em uma comunidade, mas é em outro bairro, e eu percebo que nesse lugar a gente aprende muita coisa, né? Então, nessas fotografias eu trago as crianças brincando, as crianças conectadas, né? As amizades, crianças solitárias também, né? Dentro da comunidade, uma piscina de plástico com 10 crianças dentro, brincando em uma selva ali, sabe? Então, são texturas que o meu coração se alegra em dizer. Então, é um pouco do meu trabalho, é um pouco da minha história, né? O que me move hoje a fotografar é a vida, né? Ter a oportunidade de acordar hoje, de poder ter os olhos para ver, né? E compartilhar com outras pessoas tudo aquilo que alcança as minhas vistas e o meu coração.